Olá, sejam bem-vindos! Hoje nós estamos começando um podcast trazendo uma equipe especializada em saúde bucal. Hoje nós teremos aqui toda a equipe da Melhores Sorrisos. Nós vamos trazer todos os profissionais para falar um pouco da área que cada um executa dentro da clínica. Eles têm uma clínica em Catanduva e em Santa Adélia. E nós receberemos hoje no podcast a doutora Stephanie, que já está por aqui, doutor Henrique, doutor Paulo. Obrigado. E nós teremos também a doutora Priscila e doutora André. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês para entrevistar e saber um pouco mais sobre a clínica. E vou perguntar para o doutor Paulo como que funciona, como que surgiu essa junção desses profissionais para poder atender, né, todas as pessoas com qualidade em Catanduva e depois surgiu Santa Adélia. Quando que surgiu primeiro, Catanduva, Santa Adélia? Vamos lá, nós nos conhecemos já há 12 anos, praticamente 12 anos. E a ideia nossa sempre foi proporcionar ao paciente a melhor experiência possível para um tratamento odontológico, onde ele tivesse um atendimento multidisciplinar, uma clínica onde ele fosse e resolvesse todos os problemas relacionados à odontologia. E aí a gente foi buscando isso através de uma equipe especializada. Então, fomos atrás da doutora Stephanie, que tínhamos amizade já, trabalhamos juntos, iniciamos a atividade, eu e a minha esposa, a doutora Priscila, que faz a parte de cirurgia e implantodontia, o doutor Henrique, esposa da doutora Stephanie, que também veio para somar, um excelente profissional, trabalhando aí com a parte de estética, de lentes, de facetas, de prótese fixa. E hoje está super em alta, né? Exatamente. E o doutor André, que também está conosco já há quase 12 anos, trabalhando com implantes dentários. Então, a gente pegou uma equipe que completasse todo esse planejamento que a gente gostaria de fazer e realizar para o paciente. E algo muito interessante, doutor, é que não terceiriza, né, esse serviço. São todos profissionais, vocês mesmos que executam isso para poder dar essa segurança para o paciente. Exatamente. O paciente vai até a clínica, é feita uma primeira avaliação. Então, uma clínica altamente tecnológica, onde a gente consegue fazer os exames iniciais com realização de radiografia panorâmica. Cria-se um planejamento para aquele paciente e, como você disse, a gente não precisa terceirizar. Nós temos donos da clínica atendendo o paciente, um em cada área. Então, a gente consegue traz segurança. Segurança e, principalmente, assim, excelência na entrega do tratamento, que é o que o paciente busca. É isso mesmo. E Stephanie, fala um pouco pra gente. Lá você trabalha com harmonização facial, que hoje também é algo que todo mundo procura, não é só uma aplicação de toxina botulínica, mas trazer também isso para um benefício na parte odontológica, um sorriso gengival, dentre tantos outros benefícios que isso também proporciona para o paciente. É isso mesmo. Hoje a gente vê muitos casos de harmonização aí na mídia, né? E a gente trabalha entregando aquilo que o paciente realmente quer e o que fique natural para ele. Porque o legal da harmonização é você fazer pequenos ajustes. Exato. Para enaltecer aquilo que o paciente já tem de belo. E não para deformar ele ou de maneira que as pessoas olhem para ele e não reconheçam, né? Ele tem que olhar para você e ver que você fez alguma coisa e continua natural e bonita. Então, a gente trabalha, o nosso foco na harmonização é esse, né? E eu acredito que menos é mais. Então, assim, tá inseguro, começa com pouco, né? Sentiu confiança, gostou do resultado, a gente planeja todo o tratamento do paciente da harmonização, como na parte dentária, e a gente vai executando esse tratamento aos poucos. E é legal hoje toda essa tecnologia que nós temos em mãos, vocês profissionais dessa área da odontologia, que consegue ter algum tipo de programa, ou até mesmo isso que você falou, montar um planejamento. Olha, eu acho que se a gente mexer aqui, fizer ali, vai dar certo. E a naturalidade, eu acho que ela é buscada muito mais do que o exagero. Exatamente. Embora a gente vê, às vezes, muitos critérios que a mídia busca, às vezes uma boca muito grande, ou uma maçã muito exacerbada, mas as pessoas ficam com medo. E quando você procura um profissional que vai te entregar uma sutileza e um resultado de qualidade, isso também deixa muito mais satisfeita. E eles vão ganhando confiança, né? Que pra gente é o mais importante. O mais importante pra gente é que o paciente volte. Porque se ele volta, é porque ele confia no nosso trabalho. Né? É porque o resultado, ele gostou do resultado, ele confiou na gente. E a partir daí, a gente tem muitos casos na clínica, né? Que vem a mãe, depois vem o pai, depois vem a sogra, depois vem o filho. E quando a gente vê, tá a família inteira ali.
E isso é muito bom, porque hoje, como a gente tem um mercado na área da beleza meio que banalizado, as pessoas têm muito medo de entregar ali o seu rosto para alguém que não tenha uma qualidade na entrega do resultado. As né, doutor? pessoas têm muita preocupação Sim. com a qualidade Uhum. e muitos já sofreram alguns danos, vêm já de traumas, né? Sim. Então, a gente trabalha justamente para corrigir alguns detalhes ali e dar uma confiança ao paciente. Principalmente quando a Stephanie fala em relação à harmonização, algumas pessoas trazem experiências, às vezes, de amigos, amigas que fizeram e o resultado ficou muito ruim. Por quê? Fizeram de uma maneira exagerada, sem entender o que o paciente realmente estava buscando. Uhum. E não é dessa forma que a gente trabalha. Às vezes chega o paciente querendo fazer muita coisa, eu vejo na nossa avaliação, na avaliação da Stephanie, falo, nós vamos iniciar dessa forma, vamos aos poucos, você vai sentindo o resultado, vê se você quer mais. Quero fazer um preenchimento labial. Fica belo, mas não exagerado. Outros já querem um volume maior, aumenta depois. Então, a pessoa consegue, vendo a mudança e sair de uma forma segura. E justamente voltar até nós e, principalmente, indicar outros pacientes. Que hoje a gente vive praticamente de indicações. A maioria dos pacientes vem até nós por indicação. Cliente satisfeito, ele vai gerar mais clientes para vocês, é isso mesmo. Isso a gente não pode perder. Com certeza. Doutor Henrique, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala um pouco sobre o seu trabalho lá na Clínica Melhores Sorrisos, que você também trabalha com a parte de facetas, de lentes. Todo mundo hoje quer um sorriso lindo, belo, né? Mas tem muitos mitos, tem muitas pessoas que também têm medo, querem ter um sorriso bonito. Os casos que são indicados ou não lá, o paciente ele passa por toda essa avaliação, não é mesmo? Desde o começo, né? Já passa na avaliação com o Dr. Paulo. E ali a gente já indica o que seria o melhor para ele. Uma resina de faceta, ou até mesmo em porcelana. Tudo isso vai depender da necessidade do paciente. Não adianta você chegar lá e querer encher a boca de faceta. Não é assim que funciona. Mas cada um tem suas qualidades. Faceta de resina e porcelana, durabilidade, tudo influencia muito. E hoje, assim, ó, qualquer pessoa pode chegar lá hoje na clínica e falar assim, olha, eu quero colocar faceta, quero ficar com os dentes todos brancos, quero ficar com os dentes perfeitos, que hoje todo mundo quer algo muito rápido, Qualquer né? pessoa pode. Isso. A gente vai indicar. Ótimo, isso é interessante. Porque, assim, a gente trabalha de uma maneira pensando a longo prazo, né? A faceta ela é muito bem, tanto a de resina quanto a de porcelana, tem a sua durabilidade, mas tem um pequeno desgaste dentário, né? Então, assim, paciente que já tem muita resina no dente, vai bem uma faceta, seja de porcelana, seja de resina. Mas, às vezes, a gente vê muitos pacientes jovens querendo fazer faceta em todos os dentes porque a mídia mostra que é a melhor opção. Uhum. E, às vezes, não é. Às vezes, um clareamento resolve o caso dele. Tanto que todo o tratamento estético, o Dr. Paulo já avalia, indicando para iniciar pelo clareamento. Interessante. Isso a gente toma um cuidado, porque o paciente ele quer resultado. E como a doutora colocou, eu tenho que imaginar o seguinte, o paciente chega até mim lá com 18, 20 anos. Como que vai estar o sorriso dele com 30 anos de idade, 40, Exato. 50, 60 anos? Então, muitos pacientes vêm lá, eu quero fazer lente de resina, que hoje está na moda, faceta em todos os dentes. Para corrigir, às vezes, um desalinhamento de dente, um escurecimento, que são coisas que a gente consegue resolver de outra forma, um clareamento dentário. Não trago dano nenhum, não preciso desgastar nada de dente, não preciso dar volume, é só clarear. Às vezes é aquele detalhe que o paciente está buscando e não foi proposto isso a ele. Outros pacientes têm uns dentes perfeitos, sem restaurações, sem desgastes, só que ele tem um desalinhamento. Qual a indicação? Tratamento ortodôntico. E hoje nós temos vários tipos de aparelho no mercado, não é mesmo? Exato. A gente trabalha com todos os tipos de aparelhos ortodônticos, desde aparelhos convencionais, os aparelhos metálicos, aparelho autoligado, que é um aparelho que a gente consegue entregar um resultado um pouco mais rápido, aparelhos, ainda é um aparelho fixo, autoligado, aparelhos de cerâmicas, porcelanas, são aparelhos estéticos, e os alinhadores, que são os aparelhos que o pessoal fala em aparelhos invisíveis, Sei. como Invisalign, que são placas sequenciais que a gente vai passar ao paciente, o paciente é escaneado e vai fazendo as trocas, e aquelas placas vão fazendo a modificação do posicionamento de dentes. Interessante. Então, às vezes, o paciente vem até nós, o paciente é leigo, então, qual a obrigação do profissional? Propor o melhor tratamento. Aí um clareamento, o que te incomoda? E sentir isso, paciente, eu não gosto da cor dos meus dentes.
Então, vamos clarear. Se gosta do formato, gosta, tá legal. Não gosto do posicionamento, então é ortodontia. A gente, às vezes, o pessoal chega colocando, às vezes, a resina em tudo. Hoje virou moda lente de resina. Então, coloca ali uma camada de resina externamente. Às vezes vai deixar um dente grande, volumoso, causar uma inflamação gengival. E um caso conseguiria resolver com um clareamento, de maneira simples. Então, a gente tem que entender isso. E a gente tem equipe para isso. Para a gente ficar fácil, porque é lente de resina, de porcelana, nós temos quem faz. É uma ortodontia, nós temos especialistas para isso. Muitas vezes eles buscam as lentes para corrigir esse desalinhamento que o doutor falou, porque antigamente só existiam os aparelhos convencionais, Sim. metálicos, fixos. Hoje a gente tem os alinhadores, que são invisíveis, te possibilita remover para poder se alimentar, que era o que incomodava muitos Exato. pacientes antigamente. Então, a gente sempre oferece primeiro uma ortodontia, depois um clareamento, para depois a gente pensar numa faceta de resina ou de porcelana. Os tão falados aparelhos invisíveis, eles são indicados para qualquer tipo de dente? Tudo bem que não pode ser, eu acho, com os dentes, às vezes, muito desalinhados, com pouco desalinhamento, digamos assim, que às vezes tem gente que busca isso, não sabe qual a indicação. Ah, eu acho que eu queria dar uma ajeitada nos meus dentes, mas eu não queria colocar o tal dos aparelhos prateados. Mas o aparelho, os alinhadores, corrigem praticamente 100% dos casos. Tem casos até que a gente tem que é difícil às vezes explicar para o paciente, mas, por exemplo, levar molares para a região mais posterior, para trás, distalizar. Então, assim, a gente trabalha com alinhadores e consegue fazer tratamentos, às vezes, extremamente complexos, que às vezes com um aparelho fixo teria que fazer uma extração de premolar para ganhar espaço. Com o alinhador a gente consegue levar esses dentes para uma área mais posterior, ganhar espaço, expandir um pouquinho o arco e realizar o tratamento de maneira mais rápida, mais segura, mais confortável, e às vezes sem a necessidade de uma extração dentária. Então, E quando a gente fala de planejamento, é exatamente isso que o doutor falou. Tem pacientes que mesmo depois da ortodontia, do clareamento, necessitam de uma faceta, de uma lente. Então, assim, ele vai sair dali com o caso dele planejado. Primeiro ele vai fazer a ortodontia, depois ele vai fazer o clareamento, depois ele vai fazer as lentes. E aí, é uma sequência. Não tem como a gente inverter essa ordem. Então, assim, vai fazer o clareamento, vai com o profissional que faz o clareamento. E terminou o clareamento, terminou a ortodontia, agora você pode fazer as lentes. Aí vai para o doutor Henrique. Só que tudo isso é direcionado por nós mesmos ali dentro. Porque nós planejamos, nós executamos para poder entregar o melhor resultado para ele. E isso é legal você entender da clínica Melhores Sorrisos, porque hoje nós temos uma banalização também de várias clínicas espalhadas pelo Brasil inteiro, de pessoas que às vezes são terceirizadas, e quando você tem alguma queixa, você não sabe a quem recorrer. Ah, mas eu fui indicado pelo fulano, pelo ciclano, dentro da clínica, às vezes a pessoa não trabalha, não presta mais serviço para aquela clínica. Sim. Então, essa é a segurança de ter uma equipe especializada em indicar, passando pela avaliação, exatamente como vai ser o tratamento do paciente, né, doutor? O Henrique vai conseguir falar um pouco mais, porque pega muito retrabalho, trabalhos de outros que vêm para a gente refazer. Então, esse paciente chegou até a clínica, às vezes com uma lente mal realizada, lente de resina que o paciente não ficou satisfeito, uma prótese mal adaptada, é onde ele vai atuar. Chegam muitos pacientes para nós com próteses mal adaptadas, mal feitas, de protéticos que não são muito bons. A gente tem um protético muito bom que já trabalha conosco também há mais de 12 anos. Então, a gente sempre procura buscar trabalhar com excelência, como o Dr. Paulo disse, e com qualidade, entregar com durabilidade, para no final ele sair satisfeito com as resinas, com as próteses. Que às vezes eu falo que hoje a gente vê muitas pessoas, principalmente essas que necessitam, às vezes, de um cuidado mais especial, já chegou numa certa idade, que nem lá vocês também fazem a parte de próteses, de implantes, Sim. né? Que às vezes são pessoas que, às vezes, juntam tanto aquele dinheirinho para poder fazer algo e são captadas por, às vezes, profissionais que não são tão qualificados pela a chamariz do, digamos, o valor, né? E aí não vai atrás, não conhece muitos profissionais e acaba tendo depois que ter que refazer todo esse trabalho. Isso é muito complicado. Acontece muito conosco. Aquilo que você vai comprar aquilo que te enche os olhos. Isso. Hoje, tanto que, como o doutor falou no começo, né? A maioria dos nossos pacientes são indicações. E dessas indicações, acho que 90% é retrabalho. Trabalho.
Então, assim, Isso é gravíssimo. 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 A gente vê, como a gente tem alguns anos de estrada em odontologia, a gente vê aumentando cada vez mais o número de pacientes que vêm para refazer trabalhos. Acho que nem a gente falou de prótese. Prótese é detalhe. Nós temos um protesista de excelência, mas isso não basta. Ele tem que, além de saber trabalhar bem, ter um amor por aquilo que está fazendo. Detalhe num preparo para receber uma faceta, uma lente. Detalhe de cor. Então, às vezes, tá mais ou menos? Não tem. Às vezes, o paciente até, deixa assim. Não vai ficar assim. Porque a gente exige mesmo do nosso Excelência trabalho. do resultado, Exatamente. E um detalhe importante, o doutor Henrique colocou. Laboratório. Nós podemos, a gente pode ser o melhor profissional, o melhor dentista. Se não tiver um laboratório que entrega qualidade, a gente nunca dá um excelente resultado para o paciente. Tanto é que eu brinco que a gente tem um laboratório que a gente casou com ele ali, porque mandamos para fora da cidade, não diminuindo o que é da cidade, né? Tem muitos trabalhos que a gente ainda consegue fazer aqui, mas a parte cerâmica a gente acaba enviando para outra cidade, porque tem um laboratório que entendeu isso. Então, às vezes, vem uma prova de porcelana, provou uma vez, ficou razoável, dá para melhorar a volta 2, 3 vezes, mas tem que ficar perfeito. Exato. Tá? E é isso que vai fazer o paciente sair dali feliz e ter uma durabilidade no que foi executado. Eu acho que esse é o melhor resultado, né? Não só o imediato, mas a longo prazo. Porque às vezes o paciente faz alguma coisa, faz um trabalho ali que vai ser algo muito... Isso, exatamente. Que ele vai ter por muito tempo. Que às vezes a pessoa chega nessa condição. Eu quero algo porque eu necessito para ontem. Né? Não, existe todo um protocolo, a gente tem todo um cuidado para poder entregar o resultado. E quando o paciente ele entende isso, ele vai ver que não é nada muito imediato e que vocês vão entregar esse resultado a gente a longo entrega. prazo. E assim, mesmo com tudo isso, a gente entrega rápido. Um dos diferenciais da clínica é tratamento rápido. A gente se preocupa. Então, como a gente tem uma equipe multidisciplinar, então o paciente, eu vejo às vezes alguns pacientes tratarem em outros locais, eu fui lá, fiz um tratamento, daqui uns dias, chegando no teu trabalho, a gente liga. Não existe isso. O paciente fez um molde hoje, você vai voltar daqui uma semana, daqui 10 dias que seja, mas já sai com horário agendado. Então ele está fazendo uma prótese com o Dr. Henrique, mas ele tem uma harmonização facial para realizar, já marca o Dr. Stephanie, tem um implante para realizar. Dentro daquele período, né? Dentro daquele período. Então, Às assim, vezes, a gente... até na mesma consulta dele. Ele vem no mesmo... A gente tem muito paciente de fora, Sim, né? hoje mesmo eu peguei paciente vindo de Taquaritinga, um casal. Então, a gente organizou, vai passar para fazer restaurações e o outro vai estar fazendo cirurgia. O dia que o outro vem tirar os pontos, o outro já está fazendo a cirurgia dele também. Então, a gente tenta organizar isso, porque tanto aqui em Catanduva quanto na clínica de Santa Adélia, a gente atende muitas cidades vizinhas. Sim. Então, a gente vai sendo indicado, as pessoas vêm, a gente tem que entender, porque as pessoas trabalham, as pessoas deixam um filho com alguém e vêm ali para fazer um tratamento, então vamos fazer andar, né? Com certeza. Sem perder, obviamente, o cuidado, né? O detalhe do que vai ser entregue. E para você que não conhece ainda as clínicas Melhores Sorrisos, nós temos duas, né? Uma em Catanduva, na rua Belém, número 881, e uma em Santa Adélia, na rua 15 de novembro, 143. Todas elas bem localizadas. Em Catanduva tem estacionamento próprio também. Sim. E isso é muito mais comodidade para você, paciente. Nós retomando aqui o nosso bate-papo, vocês dois são um casal. E como que é trabalharem os dois juntos e tal? Como que surgiu tudo isso? Pode começar. Olha, eu tô formada na odontologia já há quase 15 anos, né? E aí eu conheci o Henrique, ele não trabalhava, mas não tinha uma formação. E aí ele começou a me acompanhar, né? Eu levava ele pra clínica nos dias que ele tava aos sábados. E foi aí que foi despertando essa paixão, né? Quem fez eu me apaixonar e gostar pela profissão que eu tenho hoje é a doutora Stephanie. O contato, o carinho que você tem com o paciente, muitas vezes acaba se tornando amigo. Você vê aquilo, é tão gostoso você atender e ele sair satisfeito. Exato. Porque nessa época nós ainda não tínhamos as clínicas. Não tínhamos. E como você a gente atendia independente. Em várias clínicas, ele ia comigo. E eu acompanhava ela, sempre acompanhando. E foi despertando, foi surgindo esse amor e acabei entrando e fui, eu tô até hoje, graças a Deus.
E é muito gostoso você sentir o paciente, assim, ó, realizado. Porque é um sonho, né? A pessoa chega lá e fala, olha, eu queria transformar isso no meu sorriso, ou eu tenho essa queixa. E aí o paciente terminar o tratamento e fala, olha, doutor, eu fiquei muito satisfeito. Porque, gente, o rosto transforma, né? Eu acho que traz essa autoestima, seja um paciente novo, idoso, liberta, né? E é tão legal que a gente tem algumas pacientes que terminam o tratamento, né? E elas estão passando na rua da clínica, elas passam, entram, tomam um café. Eu vim ver como você está, como vocês estão e me dá um abraço. E aí vão embora, fica jogando conversa fora, depois vão embora. Mas isso é o carinho, né, com o paciente. Eles sentem isso, não só pela prestação do serviço, mas pelo acolhimento. E as pessoas têm um sonho de realizar um tratamento odontológico. A gente vê pacientes que lutaram, às vezes, uma vida toda, trabalharam, estudaram filhos, aí chega numa fase de vida, agora eu quero cuidar do meu sorriso. É aquela realização de um sonho. Exato. Então, a gente tem uma responsabilidade, assim, imensa, porque é um sonho de uma vida. A pessoa vai investir num tratamento e ela quer sair de lá satisfeita, feliz com o que foi realizado, né? Então, nós levamos isso com muito amor. E para não perder esse carinho que os pacientes têm conosco. Isso é indispensável. E não só a doutora Stephanie, o doutor Henrique, nós temos outro casal na clínica, que é o doutor Paulo e a doutora Priscila. Já quero de antemão convidá-la para sentar aqui com a gente. Também convidar o doutor André. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, doutora Priscila, doutor André. Nós estamos falando aqui sobre essa equipe, né, de vocês, que é muito bacana. Esse entrosamento também de casal que vocês dois são. Como que surgiu tudo isso? Como que é trabalhar também junto? Bom, a gente se conheceu na faculdade, né? Nós dois fizemos faculdade em Araçatuba, na Unesp. E no segundo ano a gente já começou a namorar, né, amor? Sim, a gente não consegue trabalhar separado, vamos dizer assim, porque desde a faculdade atendíamos junto. Na faculdade a gente atendia um operador e o outro auxiliando. Aí numa outra sessão inverte. Então esse auxilia, o outro vai estar como operador. Então viemos juntos, né? E eu falo que completou muito. A Priscila é uma pessoa que tem uma mão diferenciada para cirurgia, gosta muito de cirurgia. E eu já sou mais voltado para planejamento, para a parte de prótese, que eu gosto muito. Então encaixou. Assim, encaixou, né? E é bacana quando tem esse entrosamento, porque quando existe a dupla ali trabalhando junto, a gente consegue enxergar ali o olhar, quando um entende o outro, Sim. Um precisa do outro, não é mesmo? Com certeza. E hoje as pessoas têm um pouco de uma resiliência. Falam, eu preciso fazer uma cirurgia no dente, eu preciso extrair, né? E ter uma pessoa que tem esse cuidado com a mão, né? Sim. Ter esse amor pela cirurgia é bacana. Na verdade, a cirurgia é conhecimento, né? Você ter o conhecimento técnico, anatômico e ter essa questão da delicadeza, né? Eu tenho esse amor muito grande pela cirurgia, né? E a cirurgia, na verdade, é você ter o conhecimento técnico, né? Você, além desse conhecimento técnico, você respeitar os receios do paciente, né? Porque o paciente chega pra gente, às vezes passou por um atendimento no qual ele não foi acolhido, no qual não foi respeitado esse receio que ele tem, né? Então, sempre a gente passar essa segurança, sempre conversar com o paciente o que vai ser feito, né? A cada etapa, acolhendo realmente o paciente, né? Isso é muito importante. Eu falo por um exemplo, assim, familiar. A minha sogra, ela teve traumas muito grandes com isso. De falar. Só falar dentista, ela começa a chorar e começar a entrar em crise de pânico, exatamente por isso. Porque ela não teve nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira uma experiência boa. E isso acaba gerando um desconforto na pessoa, porque ela tem uma necessidade de ir até o profissional, mas ela fica, em qual eu vou? Sim. Né? E isso, ter isso para oferecer é muito bom. Na verdade, eu gostaria, assim, que os meus pacientes pudessem ter a sensação, como que é a cirurgia antes dela acontecer. Porque eles chegam pra gente com muita ansiedade, com muito medo. Eu falo, fica tranquilo, que depois que passar, você vai ver que você não precisava ter essa ansiedade. E todos confirmam isso, graças a Deus. Então, a gente faz o procedimento, o paciente fala, não foi como eu imaginava, realmente foi muito tranquilo. Aquele pós-operatório que é tranquilo, um pós-operatório sem dor, né? Por quê? Cada paciente que vem para ser avaliado, no caso pelo Dr. Paulo, que normalmente faz a maioria das avaliações, ele é analisado ali a história clínica desse paciente. Sim. Então, o paciente entra para um procedimento cirúrgico medicado. Então, ele vai ter essa avaliação de saúde geral, né?
ele vai entrar pro procedimento com o planejamento todo definido da parte cirúrgica dele. A gente já vai conversar com ele tudo que vai ser feito, né? Então, entra pro procedimento, é feito ali tudo com detalhe. Finalizou, esse paciente vai sair com todas as orientações de pós-operatórios, cuidados que ele tem que ter, os medicamentos que ele tem que tomar, os horários, tudo certinho. E esse paciente retorna pra gente no dia seguinte, alguns dias depois, porque é interessante a gente avaliar também esse pós-operatório, né? E aí, graças a Deus, como eu te falei, todos os pacientes voltam. Nossa, foi super tranquilo. Eu nem parece que eu fiz a cirurgia ontem, sabe? Então, é muito gostoso a gente ter isso, sabe? E passou meu medo, sabe? Exato, e o paciente também ter esse pós, né? Da preocupação do profissional. Não, realmente, não é só ali o que eu passei, tá perguntando como que eu estou. Sim. E isso também gera o acolhimento que eu disse. A gente já toma esse cuidado na avaliação inicial. Isso. Né? Então, a gente vê a Priscila, o André, são implantodontistas, assim, que têm muita mão, muita habilidade. Então, a gente vai fazer um planejamento paciente, vamos pensar com um pouco mais de detalhes. Como que é o histórico de saúde dele? Então, nós podemos passar algum medicamento que ele já toma vai ter alguma interferência, né? Então, a gente atende pacientes de 90 e poucos anos que vêm para fazer cirurgias complexas, pacientes que já infartaram, paciente com marca-passo, pacientes diabéticos. Às vezes chegam gestantes que a gente tem que atender, então a gente tem que ter um conhecimento científico grande. Sim. Né? Então, e nós temos esses cuidados, porque o paciente vai ser bem recebido, vai ser bem planejado o tratamento dele e bem executado. E todas essas orientações e acompanhamento depois. Todos os profissionais aqui mencionados, vocês viram que tem uma carreira muito aplausiva. E não só na história de casal, como eles disseram, mas na vida profissional. Queria que o doutor André falasse um pouquinho também da sua história na odontologia. Então, vem de uma família, né? Meu pai é dentista, acho que mais de 50 anos. E já tem um histórico de reabilitação, de prótese, implante. A gente vê qual que é a seriedade disso aí, né? Entendeu? Desde assim, eu formei muito novo, formei com 21. Com 25 eu já era especialista. Então, assim, é novo até, se você pegar os padrões até de hoje, né? Porque geralmente já se entra numa escola mais tarde, já no primeiro colegial mais tarde. Então, assim, eu respiro odontologia faz muitos anos, entendeu? Então, a gente vê a importância de estar ciente do que está fazendo, né? Porque é muito sério. Cirurgia, implante, a gente sabe que fica muito bonito, mas sabe dos problemas também que vem junto. E hoje, na clínica, quais são os mais pedidos na clínica, digamos assim? Hoje nós temos muitas cirurgias que são necessárias por saúde, mas tem algumas também por estética, tem a gengivoplastia, assim que fala? Isso mesmo. Que também melhora no sorriso, não é mesmo? Sim. Dá bastante diferença no sorriso, né? Os pacientes que têm sorriso gengival, né? Então, a gente faz a gengivoplastia e, assim, você transforma a vida do paciente, porque normalmente a pessoa tem vergonha de sorrir, porque aparece muito a gengiva quando ele sorri, né? Então, e como a gente é uma clínica que, como a gente acabou de falar, que oferece todos os tratamentos, Trabalha em conjunto, então, né, com a Stephanie. fazemos a parte da gengivoplastia, aí vai para um clareamento, teu caso precisa de uma faceta, então temos a equipe para mudar realmente o sorriso desse tem paciente. Tem casos de sorriso gengival que a gente vai avaliar, às vezes uma gengivoplastia corrige. Tem casos que a gente vai fazer uma gengivoplastia e a doutora Stephanie vai fazer um botox para também limitar o sorriso um pouquinho e corrigir. Então, assim, a gente fala com muita autoridade porque a gente vive isso, né? A gente tem equipe para isso. E que nem você falou o que é mais pedido. Vamos lá, vamos falar hoje. Implantes dentários, muita procura. Já pelo tempo que a gente atua junto, levando com muita seriedade, então fazemos muitos implantes. Facetas, lentes de porcelana também, a gente realiza muito. Parte estética, aparelhos ortodônticos. E quando a gente fala de cirurgias, vamos falar de dentes do siso, dentes inclusos, dentes impactados, cirurgias assim, complexas, dentes retidos no palato, que é o céu da boca. Sim. Então, assim, cirurgias de grande complexidade que a gente consegue resolver na clínica. E a gente fala de implantodontia, que a gente está falando. Temos 2 especialistas, um que atua em Santa Adélia e outro que atua em Catanduva. Pega o doutor André, que vem de uma tradição de 50 anos de odontologia na família. Respira isso, né? Eu brinco que engatinhava dentro da clínica, né? E já tem aí praticamente 20 anos de especialista. Um cara que já instalou aí mais de 10 mil implantes.
Então, assim, a gente tem uma equipe diferenciada. E hoje Casuística boa, né? Exatamente. Acompanhamento, né? Porque implante não é colocou o implante hoje, instalou, deu certo. Não, não é. ano a ano, é um retorno a cada... É todo ano, a cada 6 meses. É sério o negócio. Né? Eu brinco com os pacientes e falo assim, você realizou uma reabilitação, um tratamento, casou com o dentista. Exatamente. E esse casamento E tem que reabilitação. funcionar e tem que durar. Né? Reabilitação é muito isso. Né? Muito isso. É muito preservação. Você tem que acompanhar. Né? A gente vê muito. E o paciente, às vezes, faz um tratamento, o dentista quer vender, quer tratar. Às vezes até termina ali de maneira razoável, mas não quer mais ver o paciente. Então, o paciente terminou um tratamento, ele vai voltar ali na semana seguinte, volta comigo para verificar se tudo que foi proposto lá naquela avaliação foi realizado. Doutor, é exatamente isso, porque de pouquíssimas pessoas que eu já ouvi falar de reabilitação ou de implantes, tem essa periodização ou semestral ou anual que é pedida pelo profissional. Então, quando a gente fala aqui de profissionais que realmente vão te atender e vão te dar resultado, entregar resultado a longo prazo, é sobre isso que nós falamos, né? Exatamente. Na verdade, isso é um diferencial da clínica, porque somos nós que estamos lá todos os dias. Então, nós sabemos a história desse paciente, né? Então, nós podemos realmente dar essa segurança para o paciente, né? Esse acompanhamento de perto. Porque em muitas clínicas, cada dia é um profissional que atende. Às vezes ele vai voltar lá, o profissional que fez o trabalho dele não está mais lá. Então, assim, o paciente acaba não sendo acolhido, né? Ali não. Ali a gente está, a mesma equipe trabalhando junto já há mais de 10 anos, né? Estamos juntos. Praticamente 12 anos. 12 anos, né? Então, os pacientes, eles têm esse acolhimento, esse retorno, né? E o fato da gente trabalhar com detalhe. Então, o tratamento é duradouro, né? O tratamento que foi feito, ele fica ali, ele dura, né? Não existe odontologia sem detalhe. Não existe. Não existe. A pessoa que não é detalhista não serve para odontologia. Serve para outras profissões. Para a nossa profissão, não serve. Então, tem que ser detalhista, já na avaliação, no planejamento, no cuidado, entender a expectativa do paciente, explicar. Eu vejo muito paciente que ele vem para a clínica, já passou por vários atendimentos, nunca chegou no resultado desejado e não sabe o que foi feito na boca dele. Então, nós temos na clínica a radiografia, raio-x panorâmica. A gente vem, o paciente vem, nós vamos fazer uma radiografia panorâmica, vamos sentar, avaliar, entender. O que você está buscando? Qual que é o teu sonho? O que te incomoda? Nós vamos fazer eu brinco que a gente vai praticamente desenhar aquilo ali do paciente e literalmente desenha. Nós vamos mostrar através da radiografia o que vai ser feito, o que vai ser realizado, porque a gente vende para o paciente, na verdade, uma expectativa de como vai ficar. Não é um produto, estou vendendo para você um celular, está aqui, você olha, gostei, vou levar. Não, a gente vende confiança e a gente vende uma expectativa. E nós temos a obrigação de entregar esse resultado. Doutor, eu falo que hoje as pessoas, elas esqueceram, né, o que é realmente um compromisso de um profissional da área da odontologia para com eles, porque eu lembro quando eu usei muitos anos aparelho, os dentes eram bem feios. E eu falo assim, o dentista, ele acabou me enrolando 6 anos. Não ficou bom. Eu troquei de profissional, usei mais 2 anos e meio. Troquei de profissional, usei mais 9 meses. Meu Deus. Então, tipo assim, não tenho traumas. Mas existem pessoas que acabam levando isso como trauma. E quando ela realmente precisa, fala assim, eu preciso encontrar um profissional que me dê segurança e que entregue um resultado. Não é possível que nenhum ortodontista vai entregar esse resultado. E isso é o que passa na cabeça de muitas pessoas. Demora em tratamento odontológico, parece que é uma característica da profissão. E não é. E não é. Não é. E não é só em aparelhos ortodônticos. Então, assim, eu vejo paciente de aparelho que vive uma vida de aparelho. Não pode, além de não resolver o problema, nesse período vai cariando o dente, vai perdendo o osso. Então, a gente não existe isso. Tem que ser um tratamento bem planejado para fazer aquele tratamento no tempo que realmente é necessário e rápido. Como a clínica é uma clínica voltada para a reabilitação, né? A nossa clínica ela é voltada para a reabilitação. Então, os ortodontistas são especialistas, né? Nós temos nas 2 clínicas 2 ortodontistas especialistas. Eles pegam o caso inicial, o paciente entra no primeiro dia, ele sai com o aparelho todo montado, o caso dele planejado, e mês a mês ele é atendido sempre pelo mesmo especialista. Para o caso andar rápido, para resolver e vir para os especialistas que vão fazer implante, que vão fazer as próteses, o clareamento. Muitos pacientes vão passar
pelo ortodontista. Primeiro, então, ele inicia. Faz uma avaliação, vai fazer uma limpeza, adequar, alguma cárie que tiver vai cuidar. Fazemos isso. Precisa aparelho? Vai colocar aparelho. Terminou a parte de ortodontia, vai fazer implante, doutor André, doutora Priscila, e vai passar com o doutor Stephanie, doutor Henrique, para fazer a parte estética, um clareamento, trocar alguma restauração, fazer uma faceta, terminar com uma harmonização. Então, assim, é muito completo, né? Então, a gente leva realmente, assim, a sério e eu tenho esse cuidado de entender o que o paciente busca. Tem paciente que, às vezes, ele tem um dente um pouco desalinhado, mas não é o que ele está querendo corrigir. E tem paciente que, às vezes, tem um pequeno desalinhamento que nem me incomoda, mas incomoda ele. Então, vamos corrigir. Sim. Sempre de uma maneira correta e honesta com o paciente, né? Doutora Priscila, a partir de que idade que lá na clínica vocês já abordam um paciente que nem, por exemplo, às vezes um pai e uma mãe chega lá, meu filho já tem um desalinhamento, já posso passar com a parte de ortopedia, né? Isso. Vocês disponibilizam isso? Como que funciona? Sim, é interessante. Às vezes os pais têm dúvida, né? Se já é o momento, se a criança tem alguma mordidinha errada, né? Então, é interessante passar por uma avaliação para a gente ver o melhor momento para ter essa abordagem. Às vezes, tem profissionais que abordam a criança num momento errado. Ou muito antes, e não vai ter efeito, ou muito depois, então perdeu o momento. Às vezes, de uma expansão óssea, então tem uma idade que esse osso vai ser fechado e não é possível mais expandir. Então, é interessante aparecer ali com 5, 6 eu oriento anos já pra gente... levar os filhos para a gente ver, né? Isso da parte ortodôntica, né? Sim. Agora, eu quero ver se não vai ter cárie. Não, aí já começa desde de bebê. Sim. Tem dentistas especialistas para isso. O que a gente não realiza de odontopediatria, a gente tem parceiros que a gente indica. Mas para a parte ortodôntica, 5, 6 anos, é importante a gente estar avaliando. E é interessante que hoje as crianças andam muito ansiosas, tem muitas crianças que desenvolvem bruxismo, acaba tendo esse esse que às vezes um pai e uma mãe falam, será que é só um desalinhamento ou tá acontecendo isso? Eu falo porque eu acabei tendo essa indagação com meu filho. E aí, realmente, ele estava desenvolvendo por causa de ansiedade. Sim. E, então, é importante os pais observarem também isso. Você sabe que essa questão a gente trata, né? O bruxismo, essa questão... Quando nós fizemos a faculdade, até a Unesp disponibilizava 1 ano de estudo da disfunção temporomandibular. Na época, nós fizemos, né, amor? Sim, Porque tinha tudo uma que clínica tinha... específica para isso, né? A gente falou, vamos fazer e tal, mas não tinha tanto. Hoje assim, aumentou absurdamente. Com o estresse, a correria do dia a dia, E né? afetando crianças também, né? Então, são maneiras diferentes a gente abordar um adulto e uma criança. Mas, basicamente, a criança corrigir desalinhamento, verificar a questão de apertamento dentário, de desgastes. Mas o que é muito importante na criança, no desenvolvimento, são algumas expansões ósseas que têm que acontecer na infância. Então, às vezes, o pai até passa por um profissional 5, 6 anos, volta daqui um pouquinho. E às vezes não é bem explicado, vai levar com 15 anos de idade. Passou a fase de corrigir, por exemplo, um céu da boca que é muito fechadinho e a gente teria que expandir naquela fase. Então, é importante sempre acompanhar. Doutor André, fala um pouquinho pra gente sobre os tipos, né, dos implantes que nós temos hoje, idades, que às vezes tem muita dúvida nas pessoas quanto a isso. Então, a idade, geralmente, né, moleque com 18 e menina, ela termina o crescimento um pouquinho antes, então com 16 para 17. Os tipos de implante, hoje em dia, são os mesmos que são desde 1981. Um parafuso, né? Só que o que vem evoluindo? O tratamento da superfície, né? O prazo que você coloca o implante, você já pode pôr o dente, né? Então, tem implante de carga imediata, tem implante que a gente aguarda de 3 a 4 meses. Hoje em dia, se fala muito em guias, né? Então, o paciente faz uma tomografia computadorizada e chega um guia para a gente operar, que o trauma é muito menor. Praticamente sem corte. Praticamente sem corte. Hoje em dia a gente tem, se precisar, que isso era só possível no hospital, hoje nós temos um anestesista que vai até o consultório, né? Com o oxímetro, né? Vendo a pressão do paciente. São coisas que vêm evoluindo. O ato em si, né? É mais a mão do profissional, tudo, mas tem muita tecnologia por trás de tudo isso hoje. Então, melhorou a qualidade de implante, melhorou o nível dos dentistas. A gente tem que entender que meu pai dentista, ele fala, André, a gente fazia reabilitação
que hoje vocês fazem com 1 ano de profissão, entendeu? Por quê? Mais material, mais conhecimento, mais professor. Então, veio melhorando muito. Você vê que hoje em dia, a implantodontia, sendo feita bem ou mal, ela explodiu, né? Todo mundo sabe o que é implante. Antigamente era um tabu, vai fazer, vai doer. Não, hoje é um procedimento como uma anestesia de uma restauração, né? Então, nós minimizamos tudo aquele processo que era um pouco maior, né? De medo, né? O paciente não sabia muito o que era. Hoje é acessível, né? Por mais que... Nós vamos Então, evoluindo, agora, né? Assim, nós mesmos, a gente trabalha junto há 12 anos, a gente vê que algumas coisas que não existiam no início da nossa parceria e hoje é realizada. E principalmente a questão de pouco osso. É muito comum a gente receber paciente, passei já em vários profissionais e eu não tenho osso para implante. E chega lá, a gente vai operar porque tem técnica de ancoragem óssea, que a gente consegue trabalhar com, às vezes, algum implante inclinado, regiões de pouco osso. E aí vem a vivência, a experiência, né? 2 especialistas em implantodontia, às vezes, vão organizar para operar juntos. E isso é interessante, o podcast, quando a gente fala sobre saúde, porque existem muitos tabus, existem o que... o meu amigo falou porque a minha tia teve isso, porque não deu certo com fulano, né? Então, é interessante. Se você teve uma primeira avaliação, procure uma segunda avaliação, tenha melhores sorrisos, que é onde você vai ter uma segurança na hora de ter uma avaliação sobre isso. É possível, sim, fazer um implante, né? Sim. É possível ter um sorriso de volta de qualidade, voltar a ter uma autoestima elevada por conta disso. É que nem o André falou de técnicas novas, né? De tratamento de superfície. Implante, a maioria dos implantes utilizados são implantes de titânio. O que diferencia? Primeiro, marca. A gente é fã de marca. Por quê? Exato. Implante tem que ter qualidade. Mas todos são, praticamente, a clínica A, B e C usam todos os implantes de titânio. Mas tem implante de empresas que estão no mercado há mais tempo, que tem nome, e eles têm um tratamento na superfície do implante que vai favorecer a osso-integração. E isso vai fazer com que tenha um tempo menor que a gente tem que aguardar, ou implantes, a anatomia, o formato desse implante, que vai favorecer uma carga imediata. Às vezes tem casos de implante que a gente vai reabilitar em até 72 horas. Olha só. E cirurgia que às vezes num outro local pega um profissional que não tem muita vivência e o cara fica lá meio dia na cadeira. Vem para o André, vem com a Priscila e vai operar aquele paciente em 1 hora. Então, o paciente tem muito receio, não tem jeito, não quer fazer a cirurgia ali, embora sejam cirurgias que a gente faz em consultório. Eu quero estar sedado. Então, nós temos equipe de anestesista que pode fazer, acompanha o médico, um anestesista no consultório, nós vamos fazer esse acompanhamento durante a cirurgia, já faz um acompanhamento prévio, depois espera esse paciente voltar daquela sedação e dispensa o paciente. Então, são diferenciais que pouquíssimas clínicas oferecem. Eu sei que não tem um tempo exato, mas, por exemplo, uma pessoa que ela chega lá, eu quero fazer uma reabilitação oral, quero fazer alguns implantes. Em quanto tempo, doutor, eu consigo ter um sorriso bonito? Em termos de uns 90 dias. Se não for com carga imediata, que a gente fala. Porque a carga imediata se fala muito e se divulga muito. Mas a realidade não é assim tão simples. Existem casos e casos. 100% dos casos. Então, se divulga muito, mas assim, a carga imediata, a gente instala uma provisória com até 72 horas e um tratamento em 2 tempos, né, cirúrgico, que a gente fala, é em torno de 3 a 4 meses, entendeu? Olha só, dá para poder ter um sorriso aí dentro de 90 dias com qualidade. É um caso de um paciente que tem uma boa saúde, uma boa condição óssea, nós vamos colocar implante e podemos, quando a gente fala carga imediata, sair com algo fixo em até 72 horas. Muitos casos são indicação para isso. A gente vai instalar, faz uma prótese provisória já com uma estética legal, fixa ali para o paciente. E depois de 4 meses, onde o implante já está osso integrado, o osso aderiu ao implante, realmente calcificou, aí a gente toma cuidado em fazer uma prótese já com mais calma, buscando um resultado estético ainda melhor. Então, você tinha perguntado anteriormente a respeito de tipos de implante. Tem paciente que ele perdeu um dente, seja por um trauma ou por algum dente que fraturou. Então, às vezes, aquele paciente ele precisa colocar um implante dentário. Sim. Chega o paciente que ele perdeu todos os dentes. Então, nós vamos fazer uma prótese fixa sobre aqueles implantes. Então, tem bastante opção de tratamento de acordo com a indicação de cada caso. Doutor André, todas as pessoas de uma certa idade, né? Um paciente idoso, por exemplo, às vezes ele tem um pouco mais de receio. Tem alguns que têm algumas comorbidades. Qualquer pessoa pode fazer. Um diabético, um tabagista, um cardíaco, não sei.
Então, se ele já souber do problema, é até melhor, né? Porque geralmente o paciente ele não sabe que ele tem qualquer tipo de doença. Até porque antigamente muitas pessoas não faziam. Operavam, por isso que foram contraindicando, ó, fumante, diabético, mas tem um nível, por exemplo, uma taxa de açúcar, você entendeu? Então, o paciente hoje controla e tem medicação prévia, né? Então, o paciente é diabético, ó, vamos entrar com antibiótico 2 horas antes, você entendeu? Sim. Evita algum tipo de anti-inflamatório. Às vezes ele já vem com uma indicação, com uma cartinha de indicação do próprio médico, que já vem acompanhando. Então, assim, é muito raro o caso que você contraindica. Né? Ótimo. O paciente que tem mobilidade para ir para o consultório, seja com acompanhante ou sozinho, e tiver uma saúde controlada, mesmo com medicação, a gente vai fazer uma avaliação e vai ver o grau do problema dele para saber como que vai agir antes. Entendeu? A gente consegue praticamente pegar quase que 100% dos casos, vamos falar assim. Quando é um paciente muito descompensado, então nós vamos dar algumas orientações, pedir para direcionar, ou ter algum médico que te acompanhe, então vamos controlar a sua glicemia. Ver os exames, isso tudo mais. Tem casos que a gente vai pedir alguns exames. Dele, né? Então, isso numa conversa inicial tem que acontecer. Então, independente, e não é só idade, tem paciente que é jovem e já tem um problema cardíaco. É muito comum, às vezes pega paciente de 30 e poucos anos, já é diabético, já é hipertenso. E às vezes você pega uma senhorinha, um senhorzinho lá de 90 anos, extremamente saudável. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E começa já nessa avaliação inicial. Então, a gente vai entender, o paciente faz uso de algum medicamento, tem algum problema de saúde, vamos ter que pedir algum exame a ele. Tem algum médico que te acompanha? Às vezes a gente vai entrar em contato, faça uma carta, liga para o médico. Temos acompanhamento até, se precisar de alguma orientação, de médico geriatra, onde a gente consegue entender todas as comorbidades do paciente e, inclusive, ajudar a controlar. Um paciente que ele está com uma saúde bucal, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, vai controlar diabetes, evitar problemas cardíacos maiores. Então, assim, a gente consegue realmente dar esse atendimento multidisciplinar. Eu vou tocar num assunto agora que às vezes banaliza um pouco, que é a internet. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que procuram profissionais porque eles estão bombando na internet. Vão no Instagram, no Facebook, né? Vamos ver como que é o trabalho lá. E, às vezes, muitas das vezes, a internet mente. Então, eu falo que procurar saber, você ter ali algo mais concreto de uma clínica que já está no mercado há 12 anos, com profissionais que já atuam no mercado há muitos anos, e isso te traz segurança do que apenas olhar numa página se realmente está em alta, se realmente tem paciente, se está dando tudo certo. Sim. É, Na verdade, o nosso retorno, ele é um retorno real, porque são pacientes que realizaram tratamento conosco e indicam para as pessoas. Então, hoje, assim, a grande maioria de pacientes novos que vêm até nós são famílias, são amigos, né? De pacientes que nós já atendemos. Então, é o grande retorno da clínica. A internet é um meio da gente divulgar nosso trabalho. Sim. Mas, assim, a gente trabalha tanto que às vezes tem casos que a gente não consegue postar. Mas é exatamente isso que eu falei. A gente, às vezes, pega um caso bonito, na hora que a gente termina, fala, tem a foto do caso inicial. Às vezes a gente não guardou. Tinha que ter fotografado não mais, fotografamos. né? Por quê? É sempre trabalhando bastante, graças a Deus, e buscando o resultado, né? Então, a gente tem, sim, uma necessidade, as pessoas podem ver a internet, mas, assim, a internet aceita tudo. Quem paga mais vai estar sendo mais exposto, né? Exato. E o que eu falo para os pacientes é, assim, entender através de outras pessoas que trataram naquele local, foram bem atendidas? Sim. Né? Sim. Como que é a avaliação daquele profissional? Como que ele foi atendido numa consulta inicial? Isso é um diferencial. O paciente tem que entender assim, quem que vai me atender? Como que é a equipe que vai tratar? Como que é a estrutura da clínica? Os cuidados com biossegurança? Então, a gente tem uma estrutura de clínica e prédios próprios. A gente sentou junto, desenhou o imóvel para depois levar para o engenheiro, porque a gente preza pelo cuidado, pela segurança, pelo cuidado dos materiais, por onde o material vai entrar esterilizado, por onde ele vai sair. Então, são muitos detalhes ali que a internet às vezes não mostra. Então, entra na clínica, vai lá, vê o ambiente. Ver a experiência, né? Isso, viva a experiência ali conosco, você entendeu? De uma primeira avaliação. E aí, realmente, vai, assim, entender que o nosso trabalho é muito diferente. Na verdade, eu falo que
se o paciente não conhece a gente, né, e vai lá, ninguém nunca me indicou, não conheço ninguém que tratou lá. O que ele tem que entender, né, no caso que é o nosso diferencial, é esse compromisso com o paciente, o compromisso com o tratamento. Então, o paciente sempre vai ser atendido pelos mesmos profissionais, que são os donos da clínica que atendem, né? Então, assim, como nós estamos lá, se esse paciente tiver algum problema, nós que vamos ter que resolver, né? Então, assim, o que é interessante? Nós não queremos ter dor de cabeça, entendeu? Eu quero que o meu dia a dia seja um dia a dia tranquilo. Então, assim, a gente não vai economizar no material, entendeu? Vou usar um implante mais barato, que, eu tenho várias clínicas, eu vou usar um implante mais barato, que eu vou economizar um pouquinho ali, um pouquinho acolá em várias clínicas. E aí, depois, na hora que o paciente vier dando dor de cabeça, eu não tô ali, eu não vou ouvir ele reclamando, entendeu? Não, são os donos que estão lá, entendeu? Então, assim, a gente vai usar um material de qualidade. Por quê? O nosso conhecimento influencia. Mas os materiais que nós usamos também. Então, assim, é um conjunto de coisas que nós fazemos para a gente ter esse resultado de excelência, né? A gente vive odontologia. Nós falamos aí de 2 casais. Sim. Que têm uma vida voltada para a odontologia. A gente está em casa, estamos falando de odontologia, estamos no trabalho, comunicando entre si. E o André, que a esposa não é dentista, mas pai, irmão, a dentista tem 50 anos de nome. E isso tem que ser zelado, preservado, né? Exato. Então, a gente toma todo esse cuidado. E principalmente, assim, independente de preservar isso ou não, mas eu falo o amor ao paciente, né? O paciente tem que receber o melhor possível. O que eu faria para o meu pai, o que eu queria que fizesse na minha boca, eu vou oferecer para o paciente. E hoje se reclama muito, o paciente reclama muito. Ele é atendido até o fechamento. Eu ia falar exatamente isso. E depois parece que vem o outro, entendeu? Isso aí fica esquecido. Principalmente um paciente de mais idade, ele quer, né, com uma criança, ele quer um acolhimento, ele quer um procedimento mais humanizado. Tire todas as dúvidas também, porque gera muitas dúvidas em qualquer tratamento. Né? Ele não estudou odontologia, ele não sabe. A gente está numa onda de refazer trabalhos. Refazer trabalhos. Virou moda. Então, às vezes, vai numa clínica ali que tem um artista que faz uma propaganda. É o que eu falei sobre a internet. Ilude as pessoas. Ilude, exatamente. E o trabalho não é entregue. Então, nós temos vários pacientes assim que estão em tratamento, que já passaram conosco e fizeram um empréstimo. Às vezes, uma senhorinha lá com um empréstimo consignado vai pagar lá em 7 anos e o trabalho não foi entregue ou foi entregue sem qualidade e vem para refazer. E isso é uma realidade cada vez mais comum. O André, que talvez de nós seja o que tem mais anos de odontologia, praticamente não via tanto isso. Porque pegava os dentistas lá do passado que tinham mais comprometimento. E hoje a gente está tendo muito estudo, né? De reparação, né? De retrabalho para isso aí. Eu brinco com o André e com a Priscila, que são implantodontistas. Eu falo, daqui a pouquíssimos anos, vocês não vão mais fazer implante. Vocês só vão refazer. E aí a dificuldade é muito maior. Porque o paciente já chega traumatizado, com pouco osso. Né? Já teve um desgaste. Já teve um desgaste. Investimento, e às vezes não pode resolver. E assim, perdeu o implante, perdeu o osso, a dificuldade em refazer depois é muito maior. Né? Então eu peço para as pessoas se atentarem a isso, né? Quem vai me atender? São especialistas realmente? E, doutora, é só da pessoa ter essa ciência de que ela está sendo, no primeiro atendimento, já sendo avaliada e passada por um profissional que vai estar ali no tratamento por completo, já é diferente. Como o doutor André disse, ela chega, ela é avaliada. Eu falo porque eu já presenciei. Eu trabalho com a mídia, faço muito trabalho externo e de presenciar, que é uma pessoa que não é formada na odontologia para te fazer uma pré-avaliação. Isso não existe pré-avaliação, é a avaliação do paciente no todo, porque ali ele vai passar as queixas, o que já aconteceu no passado. Então, se não é um profissional já formado, como que ele vai resolver? Como que ele vai passar o tratamento? Então, esse já é o diferencial mesmo. Entender a expectativa do paciente. Então, o paciente entra, a gente senta primeiro para conversar um pouquinho. Então, estou entendendo, estou vendo tanto que ele mostra no sorriso, se ele está tímido, escondendo um pouquinho o sorriso, o que está incomodando, vamos entender os traumas, né? Então, isso é só um profissional que tem um pouco de vivência. A gente tem as meninas que trabalham conosco, falo meninas assim, porque parte de recepção. Sim. Né? Então, estão ali conosco, vão acolher esse paciente, porque a gente preza por isso. O paciente tem que chegar na clínica e tem que ser acolhido. Então, as meninas são treinadas para isso. Mas o atendimento clínico
desde avaliação, acompanhamento de pós-operatório, realização de radiografia panorâmica, somos nós. E o planejamento também dando opções para o paciente. Como a gente tem todas as especialidades, então, às vezes, assim, ó, aqui é uma primeira opção do seu tratamento, então seria feito isso. Você dá essa opção para o paciente entender, né? Tudo que seria possível fazer para melhorar o sorriso dele. Então, assim, você ter essa possibilidade de atendimento ali na clínica, né? Como temos todos os especialistas em todas as áreas, né? Muitos pacientes chegam, né? Às vezes, na dúvida o que fazer, né? E aí a gente tem que ir colhendo informação para saber o que ele precisa, né? E às vezes ele quer também uma coisa que não é indicado, né? Porque vê numa internet, numa televisão. Então a gente tem que partir do princípio da saúde do paciente, entendeu? A gente tem que propor, não é o que é melhor para a clínica, é o que é melhor para o paciente. Exato. E existe indicação. E a gente tem um conforto em propor isso, porque às vezes o paciente vem lá, o dente dele está desalinhado. Se não tem um especialista em ortodontia, vamos alinhar através de uma lente, de uma resina. Ele propõe o que ele faz. Aí, ele, como ele não vai indicar para não perder o paciente, ele acaba não fazendo o que realmente necessita. O paciente chega muito para nós, eu já passei em profissional, fala que eu não tenho osso. O radiógrafo tem muito osso. Por quê? O cara às vezes não faz um implante, então ele quer vender uma prótese móvel. E ao invés de ter esse cuidado de indicar para alguém, eu não faço, vou indicar para alguém. Ou não faz ou não sabe a técnica para fazer. Exatamente. E às vezes ele tira o sonho do paciente de ter um dente fixo. Então eu fui num dentista já há 10 anos atrás que falou que eu não tinha osso. 5 anos atrás. Então, assim, alguma coisa está errada aí, né? Olha, se esse podcast não te convenceu a procurar a clínica Melhores Sorrisos, assiste de novo. Nós temos profissionais excelentes, todos eles com sua particularidade e especialidade para poder entregar o melhor resultado, seja numa harmonização, numas lentes, canal, tratamento, ortodontia, clínica geral, implantes. Eu acho que eu não esqueci de nada, né, gente? Clínica completa é isso, né, doutor? Fazemos um pouco de tudo para entregar sempre o melhor. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Muito obrigada a todos vocês pela presença. Obrigada. Vocês também têm a página, Instagram, telefone. A pessoa pode agendar uma consulta, uma avaliação nas 2 clínicas em Catanduva, na Rua Belém, número 881, e em Santa Adélia, na Rua 15 de Novembro, 143. E o nosso podcast fica por aqui. Um super beijo para vocês. Maiores informações é só você procurar a clínica Melhores Sorrisos.